Olá, eu sou Kelane Rios, do Casa por Elas, e seja bem-vindo ao nosso canal. Gente, a nossa mesa hoje, ela é uma mesa mais formal, né? Nosso objetivo é trazer mesmo um conhecimento, um ensinamento para você, na sua casa, aprender sobre como montar uma mesa com suas formalidades de etiqueta, o que traz a regra de etiqueta, quais os itens deve ter, as posições corretas e adequadas. Então, fica com a gente até o final do vídeo para você aprender. A gente estipulou aqui uma refeição onde há uma entrada, um prato principal, água e vinhos brancos, tinto e champanhe, espumante na verdade, e a sobremesa. Então a gente vai explicar o porquê de cada coisa, ok? Vamos iniciar pelo suplá. Ele é necessário na mesa? Não, a resposta é não, ele é uma opção. Né? E inicialmente, a gente pode depois conversar melhor sobre o suplá especificamente, mas inicialmente ele tem uma função tanto estética quanto de demarcação de lugar, de espaço, como também de apoiar o prato raso. E ele vai acompanhado necessariamente do prato raso, né? Quando o prato raso é retirado da mesa, o suplá também é retirado da mesa. Então, ele fica aqui enquanto há necessidade que o prato raso esteja à mesa. E aí o material do suplá, isso é uma opção, né? Não existe o correto e o errado em relação a isso, porém os mais tradicionais e clássicos são os de prata. A gente está usando aqui um de inox, que também é muito tradicional, mas isso é uma opção. E agora vamos para a louça que a gente usou. Aqui existe um prato raso, onde será servida a refeição principal, e um prato de sobremesa que vai funcionar aqui como um prato de entrada, que é muito tradicional que seja uma salada, mas isso, mais uma vez, é uma opção, né? Então, o prato, a louça, né, onde será servido, onde será consumida a entrada, ela vai, na verdade, se adequar com o prato de entrada que será servido, né? Mas a gente trouxe aqui algo que é bem convencional atualmente. Então, seria o pratinho menor, né? Por cima do prato raso. E depois que foi consumida a entrada nesse prato, ele é retirado e a pessoa então usa o prato principal que está abaixo. Aqui a gente também tem um pratinho que fica ao lado esquerdo, por cima aqui dos talheres, acima, né, desculpa. Ele é um prato de pão, né? Então, quando há um couvert, mais uma vez, isso só é necessário se você for ofertar ao seu convidado um pão, uma torrada, que justifique a necessidade desse pratinho, né? Se não for ofertado isso, na sua refeição, então ele não precisaria estar aqui. E a espátula ou uma faquinha de pão, ele é usado para se servir de um patê, de uma manteiga, que seja também servido junto. Então, o lugar correto dele, o local correto dele é aqui, com a faquinha ou a espátula assim por cima dele. E agora vamos para os talheres, ok? O porquê de tantos talheres, qual a posição correta. A gente começa aqui a entender o motivo da posição de cada um. As facas ficam para o lado direito, os garfos para o lado esquerdo. Essa posição é pensada mais no destro, né? Já que os destros são a maioria da população. Então, faquinha do lado direito com a serra para dentro. O porquê que tem vários, né? Cada um vai acompanhar um momento do serviço do seu jantar. Então, a faca menor, que no caso aqui é essa de sobremesa, ela vai ser utilizada para consumir o prato de entrada que vai ser servido nesse prato menor aqui.
Uma vez consumido a entrada, o prato de sobremesa, que no caso é o prato de entrada, sai da mesa junto com seus talheres e vai ficar, então, os talheres da refeição principal, que aí sim serão utilizados para o prato principal. Então, a regrinha é, quando você se deparar com essa mesa, com vários talheres, sempre pense, é de fora para dentro o uso que vai acompanhar os serviços de pratos que serão ofertados no jantar. E aqui tem que ter o que é necessário. Se, por exemplo, fosse servido aqui uma refeição com peixe, então teria que ter aqui um talher para peixe. Como no nosso caso aqui a gente não pensou numa refeição com peixe, eles não estão aqui. Aqui em cima fica o talher para sobremesa. Para a gente lembrar, né, da regrinha, por que o côncavo fica lá para o lado esquerdo, né? Porque se fosse necessária aqui uma refeição com uma colher, ela estaria aqui. Então, só uma diquinha para lembrar, acompanhe esse movimento e ocupa então esse espaço acima. Tudo que está acima é para o serviço da sobremesa. Se houvesse aqui a necessidade de uma sobremesa que fosse ser consumido com garfo ou garfo e faca, então teria que estar aqui também o garfo e a faca. No nosso caso, a colher já vai ser o suficiente para o nosso jantar. Ali, a espátula, no pratinho para pão, é para servir de um patê, de uma manteiga, né? Então, ela fica ali posta especificamente para o uso do acompanhamento do pão. E aqui, um descanso de talher. No caso de um serviço franco-americano, a gente pode depois fazer um vídeo explicando, né, os tipos de serviço. No caso, o franco-americano, a comida não está disposta na mesa e o convidado ele tem que se levantar para se servir da comida, que geralmente fica exposta num buffet, num aparador, numa mesa de apoio, enfim. Então, ele tem a opção, se ele quiser repetir o prato, de apoiar a faca, o talher aqui para não sujar, né, a toalha de mesa, a mesa, enfim. Então, ele só é utilizado, se necessário, uma reposição do prato, onde a pessoa vai se reutilizar do mesmo talher. Mas uma vez que a refeição acaba, na verdade, o ideal é que esse talher seja retirado da mesa. Vamos falar sobre as taças? Por que essa quantidade, por que essas posições? Precisa que tenham tantas taças? A gente vai explicar, tá? Aqui, a maior, e nessa posição específica, fica sempre a de água. E ela é inegociável, gente. Assim, não tem nenhuma possibilidade, nenhuma refeição, seja formal ou informal, que a água não seja ofertada ao seu convidado. Então, sempre será necessário que tenha, no caso de uma mesa informal, que pode ser um copo, que o copo esteja aqui. No caso da nossa mesa aqui, a nossa proposta é uma mesa mais tradicional, mais formal. Então, realmente precisa ser uma taça. E a taça maior é a de água, naquele conjunto que você compra, e a posição é aqui, não tem outra. Então, sempre que você vê uma taça aqui, vai ser a de água. Na sequência, um pouco menor do que a taça de água, vem a taça de vinho tinto e a menor, a de vinho branco. É necessário ter todas essas taças? Depende. Se você for oferecer ao seu convidado vinhos que precisam harmonizar com essa refeição, se vai ter um momento da refeição que harmoniza com o vinho tinto e assim sendo com o vinho branco, então é necessário sim que o convidado tenha à sua disposição, né, caso ele queira consumir aquele vinho. Mas se não há essa harmonização do seu jantar, ela não precisa estar aí. Então precisa sempre, a gente vai sempre raciocinar dessa maneira, precisa estar na mesa o que é necessário para o convidado consumir a refeição. E sempre vai ser essa posição. Então, quando essa taça que estiver no meio, o convidado já vai saber que se trata de um vinho tinto e essa posição é a do vinho branco. Se não oferecesse aqui a possibilidade para o seu convidado consumir o vinho tinto, se não fosse ofertado o vinho tinto, então ela não estaria aqui, né? Da mesma forma, então, a taça de espumante que fica aqui atrás, né, da taça de vinho tinto, mais uma vez o mesmo raciocínio, se houver essa necessidade, se houver uma harmonização com a refeição que você está oferecendo. Aí vamos para agora o guardanapo, tá? O guardanapo, numa mesa formal e tradicional,
ele precisa ser um guardanapo de tecido. Não dá para substituir pelo guardanapo de papel. Né? E aí, inclusive, dá preferência para tecidos mais nobres, como o linho ou até mesmo o tricoline. Né? Então, essa é a dobradura mais clássica, né, do guardanapo. Pode ser, sim, usado com o porta-guardanapo e ainda será uma mesa tradicional e clássica, né? Mas é uma opção. Né? Então, a dobradura mais tradicional possível, é super simples, dobra em 4, finaliza aqui com ele ou no prato, acima do prato, ou do lado esquerdo ao lado dos garfos. As duas posições estão corretas e aí é uma opção. Então a gente termina aqui esse set individual, né, do uso do convidado. Gente, para finalizar a nossa mesa, vamos falar da toalha, do arranjo das velas. Elas são necessárias? Elas são obrigatórias? A toalha, há tempos atrás, ela era sim considerada obrigatória na mesa mais formal. Hoje, né, com o uso mais comum do jogo americano, hoje já é uma opção. Né, o uso do jogo americano não vai deixar essa mesa menos formal ou menos elegante, de forma alguma. Mais uma vez, claro, você dá preferência para um jogo americano de um tecido mais nobre, um modelo mais elegante. Né? Então, isso é o que vai determinar um pouco se a sua mesa vai ter essa carinha mais de formal, de tradicional, de clássica ou não. Mas a toalha de mesa, ela traz por si só bastante elegância e ela tem um peso um pouco mais formal, sim, do que o jogo americano, que pode deixar a mesa um pouco descontraída. Né? Mais uma vez, depende do modelo. Então, uma toalha de mesa, ela traz bastante elegância instantaneamente. E aí, não é obrigatório que ela seja lisa, mais uma vez, depende da estampa, depende do modelo dessa toalha. Mas as toalhas bordadas, né, como por exemplo Richelieu, nós somos aqui de Fortaleza, a gente usa o Bilbo, ela traz bastante elegância para a mesa, como também pode ser uma toalha lisa como essa, sempre respeitando bons tecidos mais nobres. E essa neutralidade traz bastante elegância, né, para a mesa. O arranjo, existe uma regrinha, né, que as pessoas seguem, que o arranjo precisa ter 30 centímetros de altura no limite máximo. Qual o objetivo? Por que disso? Né? Para que os convidados sentados não tenham aquela interposição, né, na visão e não atrapalhem a fluidez da conversa entre si. Então, é importante que as pessoas consigam se ver, se olhar. Né? Uma mesa, ela é viva, ela tem conversa, ela tem interação entre as pessoas que estão ali sentadas. E quando a gente coloca um arranjo muito grande, a gente vai romper essa comunicação. Então, isso não é legal, isso não é elegante. O tamanho máximo de altura é uma aproximação, claro, mas para a gente ter essa noção, na hora que estiver montando esse arranjo, a gente pensa que o máximo é de 30 centímetros. Então, é 30 centímetros para baixo, a gente colocou um especificamente aqui com essa altura para você ter um pouco dessa noção. E aí, colocamos só um porque as flores sempre trazem muita sofisticação. Ela também não é um item obrigatório numa mesa formal, uma mesa clássica, mas ela é muito bem-vinda. Eu aconselho fortemente a você realmente dar preferência para usar as flores na sua mesa posta tradicional, clássica, quando você for montar. Da mesma forma, a vela, ela também não é um item obrigatório para caracterizar uma mesa posta formal, mas ela é extremamente bem-vinda, especialmente no jantar. E aí cabe uma regrinha da gente lembrar. Vela, gente, a gente usa à noite, não de dia. Né? A vela, ela precisa ser acendida. Nunca a gente usa uma vela numa mesa que não esteja acesa e ela só vem numa mesa de jantar, numa recepção noturna. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham aproveitado, entendido, aprendido com esse vídeo, tá bom? E a gente fica sempre à disposição aqui nos comentários, a gente está à disposição para tirar alguma dúvida, para interagir, para vocês dizerem o que querem nos próximos vídeos, tá bom? Eu espero que tenha ajudado.
Música